Olá, pessoal, boa tarde, mais uma semana. A gente aqui com a Pitada Espírita, mais um vídeo que a gente compartilha com todos as nossas reflexões sobre o ensinamento de Jesus, sobre essa doutrina esclarecedora que nos acalma o coração em momentos tempestuosos, como esse que nós vivemos nos últimos tempos. Hoje eu estou aqui com a grande amiga de coração, uma querida, a Gislaine Silva, que é um doce de pessoa, que tem um conhecimento muito amplo para dividir com nós, e que a gente vai hoje refletir aqui um tema importante, principalmente sobre esse momento de isolamento social, nós com o mundo, mas de aproximação social como nunca tivemos, nós com as nossas famílias, né? Então, não esquece de seguir o nosso canal, curtir aqui o vídeo, ativar o sininho para as notificações, para sempre estar atualizando aqui conforme a gente vai divulgando nossos vídeos. E quanto mais pessoas curtirem o canal, mais pessoas curtirem os vídeos, o mecanismo do YouTube faz com que as buscas que as pessoas fazem, o vídeo se propague. Então, imagina um irmão nosso em sofrimento e dor que quer buscar algum consolo, alguma palavra, alguma instrução, a gente pode aqui, com a nossa humilde parte, nossa humilde contribuição, quem sabe ser o lenitivo remédio a eles. Gi, eu tenho aqui a oportunidade de poder te chamar assim. Muitíssimo Sim, com certeza. obrigado por ter topado o nosso bate-papo, por ter engajado aqui no nosso projeto e se colocado de boa vontade para a gente conversar um pouquinho. Muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço a oportunidade, o convite com carinho. O Thales é um grande amigo, uma pessoa que admiramos muito, que fez parte da nossa infância, mas continua ainda em nossos corações, apesar da distância. Distância É só um filho. prazer enorme estar aqui, viu? Obrigado, Gi. Hoje, lá no Evangelho, né, quando a gente olha os livros do Evangelho, de Mateus, Lucas, Marcos e João, é interessante que cada um deles, eles todos contam a história de Jesus, né? E cada um deles acaba mostrando Jesus de uma perspectiva diferente, né? E Mateus, especificamente, quando a gente acompanha o Evangelho de Mateus, a gente vê que ele, na forma da sua escrita, ele mostra muito o Cristo educador, né? O Jesus educador. Então, as interações narradas por Mateus, ele mostra a todo momento Jesus instruindo os 12 que lhe acompanhavam e também todos aqueles que caminhavam seguindo aquele cortejo, o cortejo do amor através do mundo, né? E tem um certo momento no Evangelho de Mateus que Jesus está dando uma série de instruções falando dos impostos, né, diretamente para Mateus, que era Levi, que era um cobrador de imposto, e aí ele fala sobre, ele mais uma vez discute sobre o reino de Deus, né, sobre o maior no reino de Deus. E aí os discípulos, eles perguntam para ele, né, que Jesus, quem é o maior no reino de Deus? E tinha aquela multidão com ele, Jesus chama uma criancinha, né, chama um menininho. E ele fala assim, eu estou até aqui com o Evangelho aberto, ele chamou o menino, colocou no meio deles e disse, eu vos asseguro, se não vos converterdes e não vos tornardes como a criança, não entrareis no reino do céu. Quem se humilha como essa criança é o maior no reino de Deus. E aquele que acolhe uma dessas crianças em atenção a mim acolhe. Né? Esse ensinamento aqui, e aí naquela ótica do Cristo educador, né? Ele de fato uma lição muito importante para nós hoje na humanidade. Né? Em duas óticas. Né? A primeira delas sobre assemelharmos nós com uma criança, e ali ele fala da pureza de coração que essa criança tem, né, da humildade que essa criança tem, dessa criança se humilhar, como ele fala, que colocar o seu orgulho abaixo de tudo. Né? Isso é o se humilhar que Jesus ali tá referenciando a criança. E num segundo momento, ele fala da questão de aqueles que acolhem e recebem essas crianças, também recebem a mim, né? Passa aí uma responsabilidade muito grande para todos nós que somos tutores ou educadores, seja em qualquer segmento ou agrupamento religioso, em qualquer âmbito da vida, na nossa vida aqui humana, corporal e social.
Aí primeiro a gente fala um pouquinho dessa questão de assemelharmos como crianças, né? Você é uma educadora da evangelização infantil, e a gente, assim, o tempo todo a gente enxerga nas crianças, nessas que passam pelos trabalhos, em qualquer outra que seja, até nossos filhos, o quanto que eles são de fato puros de coração. Porque se você brigar com uma criança, ela não guarda a mágoa de você, né? Um amiguinho briga com o outro e logo depois eles já são amigos de novo, né? O coração 5 minutos. ele ainda é puro, não é mesmo? 5 minutos a mágoa, né? Dura 5 minutos. Você falou aí de Mateus, e curiosamente eu peguei uma parte que é do Evangelho de João, que também fala, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E Jesus ele vai pontuando isso nos seus evangelhos, e ele quer trazer com isso o quê? Essa questão do se assemelhar é trazer a criança que existe em nós, porque perante Jesus nós ainda somos criança nessa caminhada do bem. E quando ele fala para nos assemelharmos, é para nós deixarmos o nosso melhor vir à tona, é para deixarmos aquele olhar de criança que não tem maldade, que não tem ódio, que não tem egoísmo, que não tem vaidade. Para ele, apenas o que importa é ser feliz com o outro. Ele briga com seu amiguinho, 2 minutos depois ele está chamando, buscando um brinquedinho e trazendo ali, vamos brincar? E esqueceu totalmente tudo que aconteceu. Quando Jesus vem nos fazer esse convite para nos assemelharmos, é buscar em nós a criança, é trazer essa, porque ela está aqui, guardadinha. Nos momentos que somos capazes de olhar o nosso filho, a nossa filha brincando ali, trazemos essa criança de volta. E por que não conseguimos mantê-la no nosso dia a dia? Porque a vida vai nos trazendo situações adversas que somos testados a todo momento, nas nossas vaidades, no nosso egoísmo, e vai nos deixando esquecer essa criança, vai nos fazendo deixar ela de lado um pouquinho, vai nos fazendo ser tomados pelos pensamentos que nos são sugeridos todos os dias, seja no trabalho, seja às vezes aquele dia que você chegou em casa, o marido ou a filha também chegou da escola ou da faculdade, para aqueles que já têm o filho já um pouco maior, ou a sogra, o irmão, o primo, quem conviver naquele lar veio de algum lugar com esses pensamentos já mexidos pelo dia a dia, pelos pensamentos de outras pessoas, porque é isso. E às vezes vai descontrolando o nosso lar, descontrolando o nosso trabalho, nos deixando vulneráveis, nos deixando abertos a pensamentos não muito bons. Exato. E o que a criança faz? A criança, quando esses pensamentos, ela sente, ela talvez não entenda, mas ela sente. E ela traz um brinquedo, chama atenção para uma brincadeira ou faz alguma gracinha e tira a gente daquele momento. E às vezes a gente não consegue fazer isso enquanto adultos. Por quê? Porque a vida foi nos tornando um pouco mais duros. E como que a gente... O peso, pode falar. O peso da carne vai, com o passar do tempo, ficando mais presente, né? A criança ainda ela é uma manifestação espiritual maior. E é interessante quando você falou da questão
como é que a gente perante a Jesus, perante vamos colocar aqui também, trazer a concepção de Deus, nós somos espiritualmente também crianças, né? E aí, e eu estava pensando aqui quando você falava, né? Quando Jesus fala que aquele que se assemelhar a uma criança entrar no reino dos céus, nessa perspectiva que você trouxe para a gente aqui, tem uma outra reflexão e um aprendizado muito grande, uma lição de Jesus muito importante, porque quando a gente olha para uma criança, e eu estou falando de uma criancinha mesmo, qual que é a preocupação com as coisas materiais que aquela criança tem? Né? Nenhuma. Né? Por que ela não tem a preocupação com as questões materiais? Porque ela confia de forma inabalável na providência daquele que lhe dirige, na providência daquele que lhe cuida, na providência e no amor daquele que lhe gerou a vida, que é do pai e da mãe aqui humano na Terra. Né? Nós ainda, quando espíritos, independente da nossa idade aqui corporal, que é transitória, né? Hoje eu tenho a minha idade, mas eu já tive em outras vidas mais idade e menos idade que eu tenho hoje. Então, meu espírito perante a Deus como uma criança, esse ensinamento nessa hora que falou, Jesus está falando isso também, né? Resgata isso. Poxa, não se preocupa com as coisas do mundo. Confia naquele que lhe dirige, naquele que lhe cuida, naquele que lhe gerou a vida. Né? Há um reflexo aqui, um reflexo nessas duas partes da vivência da criança física no mundo, com a vivência de nós enquanto crianças espirituais, com a diferença dos pais, né? Aqui, os nossos pais aqui e a gente espírito, nosso pai lá no céu. E aí é muito interessante. Essa é uma outra lição que eu nunca tinha olhado para essa ótica. Você comentando. E olha que interessante. E você agora falando isso me trouxe uma outra coisa que me fez lembrar aqui, que eu até comentei num outro bate-papo assim. Quando nós somos criados, né, quando Deus nos permite vir a este mundo, Ele já nos manda com uma formulinha secreta, guardadinha ali no nosso coração, que são as leis morais. A criança de 0 a 7 anos, elas estão com essas leis morais arraigadas. E nós, enquanto evangelizadores, temos o dever de reforçá-las. E os pais de exemplificá-las dentro do lar. Exato. Fazer florir aquela semente. Né? Exatamente. Aí nós crescemos. As leis morais, elas estão lá. E aí nos tornamos pais. Vem a nossa missão de exemplificar essas leis morais. E Deus, Ele é tão perfeito que Ele colocou essas leis morais quando éramos pequenininhos. Nossos pais vivenciaram para nós. E aí nós crescemos. A vida foi nos trazendo as provas e expiações que nos torna, às vezes, endurecidos em algum momento. Aí Deus nos permite o filho. Para quê? Para que nós relembremos as leis morais. Porque quando somos pais, quando somos evangelizadores, é o recapitular as leis morais todos os dias, para sermos o quê? O melhor exemplo. Exato. E é interessante isso, essa visão, porque a gente, depois de adulto, quando tem filhos ou tem alguma atividade com crianças, como que a gente recapitula, né? Porque a gente vê o exemplo acontecendo neles, né? A gente vê eles exercendo a lei moral nas suas atividades do dia a dia, né? E a gente fala assim, puxa, ele faz isso e eu não faço, né? Ele perdoa e eu não perdoo. Ele é tolerante e eu não sou tolerante. Ele tem fé e eu não tenho fé. Exatamente. Bem esse ciclo, né, para a gente resgatar esse entendimento dentro de nós, olhando o exemplo de nossos filhos, aqueles que nos são direcionados ao cuidado. E esse ponto vai no segundo ensinamento de Jesus, isso que a gente leu agora, que ele fala, e aqueles que a receberem as crianças em meu nome, também estarão junto de mim no reino dos céus. Porque é essa importância, né, que a gente tem hoje, acho que
assim, das tarefas, dos programas com as crianças, em todas as religiões, né? Na católica, na evangélica, na espírita, na umbandista, qualquer que seja. O posicionamento religioso, né, de valores morais que se dão para as crianças, de grupos externos ao lar, mas principalmente naquele núcleo familiar dentro de casa, a importância que os tutores, né, o pai e a mãe têm de fortalecer essas bases morais, né, essas bases cristãs, de dar o exemplo, né, igual você comentou muito bem, para que seja referência a esses filhos, porque se a gente olha aqui agora, trazendo na doutrina espírita, na ótica da doutrina espírita, quantos e quantos e quantos irmãos nossos no plano espiritual estão desesperados por uma oportunidade de encarnar aqui para poderem atingir o seu progresso, vencer as suas lutas, atingir os seus objetivos enquanto espírito, e Deus concede a oportunidade àqueles que vêm aos nossos cuidados, né? Então, se tornar um pai e mãe é se tornar o guardião, o protetor e com a responsabilidade do encaminhamento ao progresso de um filho de Deus. Exatamente. E essa é uma reflexão importante, porque muitas das vezes os pais confundem as suas missões como pai de evitar o sofrimento de um filho em prol de ele poder vencer as suas lutas e atingir o progresso. Né? Porque se nós entendêssemos o desígnio de Deus, o que Ele espera de cada espírito que Ele cria, que é a ascensão à luz, nós agiríamos de forma diferente, sendo como Deus é para nós, não livrando os problemas de nós, mas nos dando forças e ferramentas e sustentação para que nós vencemos as nossas batalhas, as nossas lutas. Né? Acho que esse é Jesus, quando fala para receber como Ele, é para isso, a gente receber nossos filhos entendendo que nós temos a responsabilidade, a missão de encaminharmos, direcionarmos eles para a sua própria caminhada atingir as elevações que precisa. E em contrapartida de relembrarmos tudo que ele nos ensinou, porque quando estamos Jesus, ele é Deus, Jesus que veio, Deus trouxe todos os ensinamentos, Jesus vivenciou, que é o que ele fala do exemplo, da prática, e nos deu, através de pais, mães que tivemos e que somos, dar continuidade nesse ensinamento. E no Evangelho, ele vai trazendo todos os passo a passo. Na parábola do filho pródigo, que você comentou, que você falou aí de termos todo um cuidado e não tudo em excesso é complicado, amor em excesso também, porque ele não vai fazer o filho nosso aprender. E o filho pródigo é isso, quando ele permite que o filho parta para o seu aprendizado. Nós também, enquanto pais, vamos ter que passar por isso, desse momento de deixar o nosso filho ir. E para que nós deixemos ele ir, confiantes de que ele vai aprender e ter as lições necessárias, é a base que nós demos lá atrás. Exato. E a casa porque é nesse momento que ele vai aplicar tudo que ele aprendeu. Exato. Né? E a casa aberta, né? De ele saber que o que quer que aconteça, o erro que aconteceu, qual for o problema, terá ali um pórtico de paz, né? E de acolhimento nos velhos ombros dos seus pais, né? Esse é o... Exatamente. Não importa a nossa idade, né? Se nosso papai e nossa mamãe ainda são encarnados, e mesmo desencarnados, quando a gente precisar deles, qual a idade a gente tem, a gente sempre vai encontrar, né? Para eles seremos sempre os bebês, assim como os nossos serão. E assim como nós para Deus, né? Deus nos vê. Eles serão nossas crianças e assim como somos para Deus, as crianças dele, que ele cuida, e nesse momento que estamos passando, ele está cuidando muito de todos nós.
Eu fiquei até pensando, né, o que eu diria para aquelas famílias que estão em casa com seus filhos, que estão vivenciando aproximação, que está sendo muito necessária, importante, é que olhe com os olhos de uma criança, que olhe, traga o amor, a caridade inata da criança, que ela sai, distribui o que ela tem, ela vai, abraça, ela vai e vê um animalzinho com carinha de dor, vai lá tentar ajudar, é instinto, é natural dele. Que as pessoas que estiverem em casa, nesse momento que estamos passando de provação, de crescimento, de aprendizado, que possamos deixar a nossa criança, que possamos nos colocar no lugar de crianças, que Deus está olhando por nós, como crianças que somos e como a criança que temos em casa, que Deus está ali, Ele está cuidando, Ele está amparando, é o vigiar e o orar através da oração, da prece todos os dias, os pensamentos com a mídia, com tudo que vê, com tudo que está acontecendo, nos deixa em momentos muito angustiados. Nestes momentos, eleve o pensamento a Deus, assim como seu filho, quando brigou com o irmãozinho, ou quando está magoado, que o papai falou uma palavra de alguma arte que ele estava fazendo, não faça isso, ele ficou magoado, ele corre para o colo da mãe. Façamos como ele, quando estivermos com a cabeça muito preocupada, sem saber qual será o nosso futuro, pense em Deus. Pense que Ele é nosso pai, nossa mãe. Baixe seu coraçãozinho, sua cabeça no colo dele, chore se for necessário, alivie seu coração, busque a fé, busque a esperança. Entenda que tudo isso que nós estamos vivendo é um grande e um maravilhoso aprendizado que Jesus está nos dando. É um momento de estarmos muito próximo dos nossos, que antes dessa pandemia nunca tínhamos tempo, estávamos sempre trabalhando, sempre, às vezes, ficando hora extra, no final de semana outros afazeres, não tínhamos tempo para estar com aqueles que nos são caros, que são a nossa família. E é isso, é a esperança, é acreditar que estamos vivendo o nosso momento criança, fragilizados por muitas situações, mas ao mesmo tempo confiantes, porque as crianças confiam no Pai, assim como nós temos que confiar em Deus, em Jesus, que está sempre conosco. Exato, E essa é uma oportunidade única mesmo que a vida nos dá de convivermos, né? De estarmos em família. Porque muito se fala estar em família, mas pouco se esteve em família, de fato. Sim. A busca que o ser humano tem pelas coisas do mundo faz esquecer muitas das vezes das relações humanas, que é o que ele mais precisa e é o que Jesus ensinou, que sem as relações humanas a gente não consegue atingir novos a gente não caminha sem nos relacionarmos entre nós, né? E não tem o melhor relacionamento para desenvolver todas as nossas virtudes do que aquelas que é entre nossa própria família, né? Então, esse momento, de fato, que, como eu disse no início, de isolamento social para fora, que a gente vive, que nós possamos olhar com os olhos que a gente está num momento de aproximação social em casa, como a gente nunca esteve.
E é hora da gente usar isso para dar valor ao que realmente importa, né? Que não é o que está da nossa casa para fora, o que está da nossa casa para dentro. Esse é o nosso maior bem, esse é o nosso maior programa aqui nessa terra. E a esses espíritos encarnantes, o Pai de todos confiou a nós a tutela, o direcionamento, o encaminhamento e garantir que aquele espírito esteja feliz dentro da sua própria progressão espiritual, não dentro da própria felicidade que nós entendemos que seja a felicidade do mundo. Acho que isso é um aprendizado. Esse convívio que está sendo agora, entre aspas, sendo forçado a ser feito, que deveria ser espontâneo, né? Mas como a gente não se educou para ter a espontaneidade da necessidade de estar junto daqueles, Deus envia as correções necessárias. Que nesse momento a gente aproveite a oportunidade. Porque isso que está acontecendo da pandemia não é um castigo, é uma grande oportunidade que está sendo usada. E a oportunidade que a gente está pedindo há tempos. A gente acha que não está, mas está. Ela está vindo agora para a gente aproximar, nos aproximarmos de nossos familiares, fortalecermos esses laços, compreendermos mais uns aos outros e tirar um pouquinho dos nossos olhos a questão do mundo material e conseguirmos olhar para o mundo de amor, de compreensão, no mundo espiritual que é dentro da família. Gi, muito obrigado. Acho que já deu o nosso tempo. Te agradeço demais. Eu só queria falar uma frase que eu achei assim, nesse momento que nós estamos vivendo, às vezes nos falta a fé e a esperança, né? E como eu falei antes, nós temos que olhar agora com muito amor para os nossos filhos, para nós mesmos, para o nosso próximo e para nós, para os nossos filhos, para todos que estão à nossa volta. E vermos que existe a criança aqui. E a criança, ela confia. A criança, ela tem na figura dos pais o seu protetor. Aquele que, mesmo que caia, machuque, o pai chega, abraça, pega no colo, dá um beijo, cuida, cura as feridas fora e quando abraça, cura as feridas do coração. Então, aqui eu só deixo uma frase que me tocou muito, que diz muito do nosso momento. Saber esperar é uma virtude. Aceitar sem questionar, sem reclamar, que cada coisa tem um tempo certo para acontecer. Isso é ter fé. É isso aí. Maravilhosa. De quem que é a frase? Você tem autor? Essa frase, ela saiu num filme que acho que você conhece, A Espera de um Milagre. Sim, maravilhoso. Maravilhoso filme. Muito bom. Gratidão Muito pela obrigado, oportunidade. mesmo. Uma alegria imensa poder revê-la e ter você aqui com a gente, o pessoal do canal que nos acompanha. Muito, muito, muito obrigado. Teremos próximas depois, hein? Vou te convidar de novo mais pra frente. Obrigada. Um abraço enorme para você. Obrigado. Pessoal, obrigado. Virtual. Virtual, né? Acompanhe o nosso canal. Semana que vem a gente disponibiliza mais um vídeo. Não esquece aqui de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, familiares, trazer essa reflexão tão bonita que a gente trouxe pra gente, para tantos corações que assim necessitam. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui também no nosso canal do YouTube, nos estudos que a gente faz das cartas de Paulo. Também ali tem um conteúdo de instrução dentro da doutrina espírita um pouco mais aprofundado. É bom para também adquirir alguns conhecimentos sobre essa figura linda que foi Paulo de Tarso. Obrigado a todos. Na semana que vem a gente tem mais um Pitada Espírita.